Vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus, buscando conhecimento. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a Rainha dos Céus. E eu quero convidar a você, que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos divulgando esses conhecimentos para nosso conhecimento de estarmos na presença de Deus através das Escrituras Sagradas, porque é ela que nos traz conhecimento. E para isso eu quero ler alguns textos das Escrituras para essa reflexão sobre a Rainha dos Céus. Eu quero ler no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 17 e 18. Nós temos alguns textos que traz para nós uma advertência sobre o que se fazia dentro de Jerusalém e dentro de Judá, que era condenável pelo Senhor. E Jeremias, Deus colocou diante dele essas palavras para ele advertir o seu povo, para que ele não procedesse errado diante de Deus. E foi dito assim, Jeremias 7, 17 e 18 diz o seguinte: Não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha para fazer bolos à deusa Rainha dos Céus, e oferece libação a outros deuses. Para quê? Para me provocares a ira. Então, Jeremias trouxe esse conhecimento, colocou diante deles o que se fazia e não era agradável ao Senhor, mas sim, esses feitos seria para provocar a ira do Senhor. E ele disse essas palavras: vocês não vedes o que estão fazendo nas ruas de Jerusalém e na cidade de Judá, de Jerusalém? Tudo tem sido feito. Olha, eles se reúnem, os filhos colhem lenha, os maridos acendem o fogo, as mulheres amassam a massa e fazem bolos, e fazem essas ofertas a uma deusa, a Rainha dos Céus, que eles consideram como Rainha dos Céus. Então, ali, estes feitos não seria para agradar ao Senhor, mas sim para provocar a ira do Senhor. Aqui nós estamos vendo uma advertência que era feita lá dentro de Judá e de Jerusalém, e não era agradável ao Senhor. Isso fazia com que o Senhor não recebesse os seus feitos, as suas ofertas. Não era para o Senhor que eles faziam aquelas ofertas, mas era para uma rainha determinada ou denominada Rainha dos Céus, que eles acreditavam ser. Então, Jeremias está colocando eles a par, que aqueles feitos não era para agradar ao Senhor, e sim para desagradar. Jeremias ainda, 44, nós ainda vamos ler alguns textos a este respeito, que diz assim, 44, verso 17 em diante. Diz: Antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa, Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegre, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada. Quando nós queimamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecemos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então, aqui as mulheres, quando foi dirigido a ela o que faziam,
Jeremias se pronunciou mostrando esses erros e disseram: olha, nós, quando nossos pais, nossos príncipes, nossos reis, e nós oferecíamos libações à rainha dos céus, fazia nossas ofertas, nós não tinha falta de pão, nós tinha fartura de tudo. Mas desde que quando nós cessamos de fazer essas ofertas, até a espada nos consumiu. Então aqui elas estavam dizendo: por acaso nós fizemos sem nosso consentimento dos nossos maridos? Eles nos proibiram. Então isto não aconteceu. Eles faziam, envolvia toda a família naquela cena. Então o que eles estavam fazendo? Diz que eram os príncipes, eram os reis, eram os seus pais, os antepassados faziam isto. Esta oferta se fazia para a rainha dos céus. Quando essas mulheres disseram que eram os seus príncipes, eram os seus reis, quando nós estudamos a vida de Manassés, como ele procedeu, seu pai, Ezequias, diz que ele destruiu todos os altares na casa do Senhor, que era para os reis adorarem, e Manassés fazia, diz que fazia para os exércitos dos céus, era feito essas oferecia. Aqui nós estamos vendo que tinha a chamada rainha dos céus, porque quando haveria o rei, então teria a rainha junto com ele. E Manassés diz ali que ele fez aquilo que seu pai destruiu. Diz que ele voltou a edificar. Diz que nos 2 pátios da casa do Senhor ele levantou altares aos reis, aos exércitos dos céus. Quando nós... E diz que Manassés não só fez esses altares, mas também serviu os exércitos dos céus. Ele servia. Diz que ele instituiu agoreiro, instituiu feiticeiro, introduziu tudo que era abominável ao Senhor no pátio do Senhor, na casa do Senhor, ali estava. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 8, nós vimos ali no livro de Ezequiel, capítulo 8, quando as mulheres choravam por Tamuz. Tamuz era um ídolo da Mesopotâmia. Então este ídolo diz que elas estavam chorando por ele, porque eles consideravam que ele teria morrido. Então eles lamentavam a sua morte. E ali diz que o anjo do Senhor levou a Ezequiel mais à frente e diz que colocou ele a ver entre o altar do sacrifício e o pórtico do templo. Diz que ele colocou, o anjo colocou Ezequiel, e ele viu 25 sacerdotes, 25 homens, diz que estavam virados para o oriente, de costa para o templo, e diz que estavam prestando adoração, estavam adorando o Deus Sol. Então, eram os exércitos do céu, que agora as mulheres faziam sacrifício, amassavam pão. Tamuz era considerado o filho do Deus Sol. Então eles prestavam adoração aos exércitos dos céus. Então, dentro desta situação, Deus mostrou que para os seus profetas, que o que eles estavam fazendo era desagradável ao Senhor, era uma provocação à ira do Senhor, e não era uma oferta para trazer alegria ao Senhor. Então, o culto deles não era um culto direcionado ao Senhor, ao Deus do céu, mas eles faziam para a idolatria. Então, dentro dessa situação é que Jeremias estava mostrando para eles que não fizesse tal coisa, porque não seria agradável, antes seria uma abominação ao Senhor. Quando nós vamos para o livro
o livro de Lucas, no capítulo 1, nós vimos uma coisa. Capítulo 1, e verso 32 e 33, ele diz assim: E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora, quando o anjo anunciou a Maria que ela ia dar à luz a um filho, ele disse: este será grande. Ele disse: esse seria considerado, ou seria ele filho do Altíssimo. Então agora é o que nós vimos, a rainha dos céus transferida para a Maria, que hoje nós, quando estudamos certas linhas de ensinamento, eles é aplicado que rainha dos céus hoje seria Maria. Não era mais aquela em que o livro de Jeremias colocava que eles prestavam libações, faziam oferta para ela. Mas agora, quem seria colocado no lugar desta rainha do céu seria Maria, porque o seu filho seria rei e reinará para sempre. Então, se ele seria rei, logo seria Maria a rainha dos céus. E aqui nós começamos a ver que hoje existe esta festa, que foi colocado uma data, e esta data era correspondente à data do Deus Sol e quando se chorava por Tamuz, que as mulheres choravam. Então, a festa ou os lamentos que se praticava para Tamuz por causa da sua morte, agora transferiram para o Filho do Altíssimo, que seria o Senhor Jesus Cristo, que agora ela poderia ser uma festa universal para todos os povos, porque agora prestaria uma oferta ou uma reverência também à Rainha dos Céus, porque Maria, sendo mãe do Rei Eterno, também seria rainha dos céus. Aqui nós estamos vendo que dentro desta festa todos os povos, nações e línguas, eles comemoram na mesma data de Tamuz e do Deus Sol, que é 25 de dezembro. E agora o que é feito? Traze para esta festa, que era uma festa de plantos, uma festa de choro, para uma festa de alegria, de comemorações, de um nascimento de um Rei Eterno, mas também traze todos aquilo que se comemora, que é referente a este dia. Suas casas são enfeitadas de tudo o que é, e é aplicado para divulgar aquele dia. Quando nós vimos estes acontecimentos, nós estamos vendo que esta festa nasceu no paganismo, e a rainha do céu só mudou de figura, mudou de personagem. O Tamuz passou para o Filho do Altíssimo. A rainha do céu foi transferida para Maria, e agora tudo que corresponde àquela data é comemorado e trazido para a alegria desta festa. Mas isto não estaria na mesma situação que Jeremias colocou, dizendo: isto é para provocar a ira do Senhor, e não para uma comemoração de uma data verdadeira, mas para provocar a ira do Senhor. Quando se diz: olha, a data não corresponde de acordo com a Bíblia, esta data é uma data anterior que era praticada ao Deus Sol, e não era o nascimento do Senhor. E é dito isto: não importa a data,
O que importa é o que está celebrando ao Senhor. Seria, na verdade, ao Senhor? Ou seria uma provocação à ira do Senhor? Porque tudo o que está para comemorar esta data é trazido para este momento. E o que nós devemos fazer, ou devemos rejeitar ou acompanhar? Então as mulheres disseram: nós não fizemos sem consentimento de nosso marido. Nós envolvemos a nossa família toda. Então, nem por isto disse o Senhor que seria perfeito ou correto. E esta comemoração aos exércitos do céu, nós vimos até quando Paulo e Barnabé estavam pregando, e através de um sinal que eles fizeram, diz que quando foi feito esse sinal, eles levantaram para prestar um culto a Paulo e a Barnabé, dizendo que Deus teria descido, os homens teriam sido feito deuses e eles tinham descido, e chamavam a Paulo de Mercúrio e a Barnabé chamavam de Júpiter, que era o Deus que eles prestavam adoração. Era os exércitos do céu que eles prestavam. E Paulo e Barnabé, com muita dificuldade, impediram dele ser adorado ali. Quem você presta adoração? A rainha dos céus? Ou é a Maria? Ou é ao Deus eterno? Então aqui nós podemos parar e refletir, porque lá em Jeremias 10, quando o anjo falou, ou Jeremias escreveu, sobre alguém ir à mata e ele colher uma árvore e trazer para dentro da sua casa, enfeitar ela, e ela, depois de enfeitada, ele prestar culto e adoração a ela. Então disse ele, Jeremias, e se nós olhar, quando nós colhemos uma árvore, levantamos um ídolo, prestamos adoração, porque soubemos que aquela árvore, ela não tem virtude alguma. Nós podemos analisar que diferença teria eu levantar um ídolo ou eu trazer uma árvore e enfeitar para estar na minha casa para comemorar uma data que efeito teria dentro do meu lar. Não seria a mesma idolatria que estaria eu cometendo? Portanto, esta é uma reflexão que você pode refletir e analisar o que disse os profetas do Senhor e o que eles ensinaram, e fazer você mesmo uma análise no seu conceito e saber o que eu estou fazendo é para enaltecer a grandeza do Senhor, ou eu estou fazendo para irritar o próprio Senhor. Você tem decisão própria. Pode tanto amar ao Senhor como odiar. Odiar não precisa. Você dizer que odeia é praticar o que não é devido ao Senhor. Isto é, você está praticando, está dizendo nos seus feitos que não ama o Senhor. Jesus, ele disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, que Deus os abençoe, Deus os anime. E eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e vamos continuar nesses estudos, e eu espero que eu possa ter ajudado muitos a conhecer quem é a rainha dos céus, ou se ela é uma provocação, quem presta adoração a ela. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.